um aluno, se ele vai optar, e que diz, ele vai poder escolher, não, porque você não tem uma dotação, as escolas vão oferecer aquilo, as escolas públicas vão oferecer aquilo que elas podem. Verdade. Como uma escola que, se você pega o SARA, ele vai oferecer formação de técnico em redes, se ele não tem um laboratório de informática capaz para isso. Se tem uma dotação de verba específica para isso. E isso ao mesmo tempo esfacelava. O que ele diz, o aluno é formado no ensino médio, sai com o certificado de formado no ensino médio e no ensino profissional, que ao longo dos 3 anos ele tenha português e matemática. História, filosofia, tudo isso vai ser no primeiro ano, e que depois a escola pública, que ela tem esses itinerários formativos, o aluno vai poder escolher ou ciências humanas, ou matemáticas, ciências da natureza, ou educação profissional, ou linguagens, mas sendo que a escola não vai ter verba para oferecer essas áreas todas. E espaço físico. É verdade. Linguagens, que você aí vai ser... Eles só colocam obrigatório também, além de português e matemática, curiosamente só inglês. Espanhol foi cortado. Que o grande elemento que foi no início do ano 2000 foi a implementação do espanhol como língua obrigatória, sobretudo que estava começando o processo de integração da América Latina. Na ditadura também foi feito sentido. Mas para evitar o comunismo. Exatamente. Né? E o espanhol seria porque era esse processo que eles estavam entrando em integração da América Latina. Né? E ela foi ceifada. E um laboratório de linguagens? Vocês dizem laboratório de tradução? De linguagens desse ensino médio. Libras. Você não tem professor. Disponibilidade de professor que como intérprete de Libras, né? A língua brasileira de sinais. Verdade. Né? Então não é... Tanto é que vem aquela propaganda, né, do governo, né? Aparece... Aí sempre coloca um negro, né, para falar, né, para dizer que está sendo a diversidade, né? Todos sorrindo e a professora sorrindo. Vocês vão poder escolher isso. E não é. Efetivamente quem vai poder oferecer isso são as escolas de classe média alta particulares. Mas só que elas vão formar especificamente para o vestibular e para a entrada. Esse aluno da escola pública, ele vai sair com uma formação defasada, porque o Enem não vai mudar. E aí o que acontece? Igual a Lei 5692, na classe populares. Aqueles da formação da escola pública não vai ter acesso à formação do currículo comum. Essa é a crítica, né? Então essas limitações perigosas, fatiamento do currículo em itinerários formativos, isso que eu disse a vocês, ao contrário do direito a uma formação básica comum. Se você tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela ainda está para ser implementada, né? E aí nesse primeiro momento da reforma do ensino médio é o quê? Vai passar de 800 para 1.000 horas. Quem era do Instituto Federal de Ensino do Cefet são 3.600 horas. Quanto era as tuas horas lá, João? A carga horária eu não lembro não, mas sim, falaram pra gente que antigamente eram o turno inteiro, que havia divisão. Por exemplo, de manhã era o ensino profissional e à tarde era o ensino médio. Aí agora eles juntaram os dois, mas acrescentaram mais um ano, por causa de ter 4 anos, para poder abrigar todos os cursos. Todos os cursos, exatamente. Mas essa lei sendo aprovada, eles vão ter que modificar. Isso é uma precarização do ensino público, né? Já que vem uma lei federal, e isso os estados e os municípios também vão ter que se adaptar. E que você vai ter uma dotação de verba. E que aí ele diz lá na lei, de acordo com a disponibilidade de verba. Associado a isso, a gente teve a PEC, que reduz e congela o investimento em educação e saúde. Associado a isso, a lei de precarização. Então está tudo interligado. Você sai um aluno de formação profissional precário, de formação precária, isso a gente não vai perceber de 1 ano, 2 anos. Porque em educação a gente leva 10 anos para perceber de como deu essa formação. Verdade. Né? Porque a gente não sem demérito nenhum das outras profissões, a gente não faz pão, não faz sapato. No final do dia, quem é padeiro sabe de quantos pães ele produziu, quantos sapatos foi lá e costurou,
Agora, quem é professor, ele não sabe a dimensão de quanto foi a sua produção. Ele só vai saber dali a 5 anos, 10 anos. É verdade. Ele tem um mínimo dessa percepção, é o final de um semestre, o final do ano letivo, mas mesmo assim não sabe essa dimensão, né? Um professor de alfabetização, ele vai saber se o trabalho dele foi consolidado quando ele está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? E aqui essa fragmentação que é um elemento perigoso, é uma precarização do ensino. Mas para atender, e aí entra nesse sentido que nós estamos dentro dessa perspectiva da economia global para atender justamente o mercado. Uma mão de obra barata. Uma mão de obra barata. Né? Porque para um sistema cada vez mecanizado, um operário dentro de uma fábrica, ele só precisa saber o básico de inglês para ele apertar lá o botão da máquina que vai fazer o robô que vai fazer. E ele vai supervisionar. E ao mesmo tempo você demite vários, você só precisa, de onde você tinha uma linha de montagem, precisava de 10 ou 15, você tem um robô que faz o trabalho desses 10 ou 15, você só tem um funcionário para controlar. Você estabelece cada vez mais essa precarização do trabalho, que é como está nos Estados Unidos. Se a gente vê aqueles filmes do high school, não é? Todo mundo feliz, aí tem aquela lanchonete, sai com aquela bandejinha de leitinho, né? Aquilo são para determinadas escolas. O Obama, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele percebeu que 60% dos alunos não tinham terminado o segundo grau. 60? Jovens norte-americanos. Nos Estados Unidos. Lembram da Olimpíada de 2012 em Londres? Uhum. 1 a 2 semanas antes aquela revolta que eles diziam daqueles jovens, uhum, que era na periferia de Londres. Quando se foi fazer uma pesquisa, 60%, a maioria daqueles jovens não tinham terminado o ensino médio. Caramba. A Inglaterra, primeiro mundo. Não é dizer que um país do primeiro mundo, a França, né? No governo Mitterrand, em 1984, foi o primeiro presidente socialista, né? Mitterrand focou fortemente na questão da educação e da cultura. Tanto é que ele não foi reeleito. Quem foca em educação e cultura né? Não é reeleito. Né? Não é reeleito. Então, quem investe em saneamento básico está debaixo da terra. Não tem ver. Não vai. Agora, se você faz um canteirozinho, né? Umas coisas assim, fica visível. Melhorou, que não sei o que lá, né? Mas o Mitterrand, quando ele assumiu,